seguem com Arié, nós vamos abrir o texto do Evangelho de Lucas, lembrando que nós estamos na terceira, penúltima mensagem dessa série, que fala sobre reflexões sobre o Natal. Abre lá a Bíblia no Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. Diz assim: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e, aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Versículo 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. A primeira reflexão que nós devemos fazer diante desse texto que foi exposto agora é que o Natal não é, de maneira nenhuma, uma data onde nós devemos comemorar de maneira comercial e esquecer o fundamento principal por trás dessa época, um período que nós nem sabemos se foi de fato em dezembro. As Escrituras, elas são bem claras quanto ao nascimento de Cristo sendo um período que não era inverno. Não era inverno naquela região, senão os pastores não estariam andando por aquela localidade. Nós não sabemos exatamente o dia do nascimento de Jesus Cristo. Nós não sabemos se de fato tudo aconteceu no dia 25 de dezembro. O que nós sabemos é que, pela tradição, ao longo dos anos, a partir do século V, aprouve a igreja dizer que o nascimento de Cristo tinha sido no dia 25 de dezembro, para substituir uma data pagã de comemoração a um deus romano, da cultura romana. Então, para que houvesse uma contenção da propagação do culto pagão, se estabeleceu essa data. Há algumas informações que a gente pode aqui falar, mas não tem precisão bíblica. Nós não sabemos a data que Jesus Cristo nasceu, mas nós sabemos que Jesus Cristo nasceu. E por esse texto aqui, a gente consegue entender que nesse dia que Maria teve o contato com esse anjo, começava no âmbito humano, o âmbito humano dos seres humanos, aquilo que foi profetizado, que a gente já estudou em 2 mensagens, a acontecer de fato. Nós estávamos diante de uma virgem que estava prometida a um homem da casa de Davi, e ela daria à luz ao filho
do Altíssimo, a gente estudou isso durante as outras mensagens. Então, isso de fato aconteceu. Nós não sabemos a data específica, mas de fato Jesus nasceu. E uma consideração muito importante que nós temos que fazer: nós não temos nos evangelhos e nem em nenhuma carta do Novo Testamento qualquer expressão que diga assim: vamos celebrar o aniversário de Jesus Cristo. Não há nenhum texto sagrado que diga: vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Pelo contrário, os textos que nós temos de celebração da morte de Cristo e da sua ressurreição. Nós temos uma ordenança chamada Ceia do Senhor, que fala sobre a morte, o sacrifício de Cristo e a ressurreição e a esperança do seu retorno. E isso deve acontecer comumente na igreja, periodicamente deve acontecer, para que a igreja lembre do que Cristo fez na cruz. O nascimento foi importante? Foi importante. É lógico que foi importante. E principalmente por alguns aspectos que eu vou falar aqui. Foi importante porque Deus visitou uma pecadora, uma pessoa como nós. Existe uma ideia muito equivocada que Maria teve um nascimento igual de Jesus Cristo. Jesus Cristo teve um nascimento miraculoso, com uma intervenção de Deus, mas Maria, ao que tudo indica, nasceu como nós nascemos. Filho de um homem, filho de uma mulher, e assim como o seu ancestral Davi, ela era muito consciente que ela tinha sido concebida em pecado. As palavras de Maria, no texto que nós acabamos de ler, ela estava assustada, assombrada, porque um anjo a estava visitando. E nessa época aqui, culturalmente, nós sabemos, culturalmente não, religiosamente, nós sabemos que a palavra de Deus estava adormecida para o povo. Passavam-se 400 anos depois do último profeta Malaquias. Deus não falava, não mandava mensagens para o povo. O primeiro a receber mensagem foi Zacarias, o pai de João Batista, que, de uma maneira indireta, cita Jesus Cristo, porque diz que o seu filho seria aquele que iria à frente do Messias, como está profetizado em Isaías, abrindo o caminho, preparando o caminho para que o Messias nascesse. As palavras de Maria revelam que ela ficou assustada com aquilo que ela viu, a presença extraordinária de um anjo chamado Gabriel. Deus voltou a falar com pecadores. Deus mandou uma mensagem para Maria, uma mulher como qualquer uma outra mulher, mas que recebeu uma missão extraordinária: dar à luz ao Filho de Deus. Mas calma lá, porque existe também um pensamento muito equivocado, que diz que Maria é mãe de Deus. Nós temos que entender algo muito importante. Jesus era 100% humano, tinha um corpo humano, mas era 100% Deus também. Maria deu à luz a um homem, uma criança de carne e osso. Porém, Jesus Cristo, a sua existência como Deus, era eterna. Então, Maria não gerou Deus. Ela não é a mãe de Deus. Isso é uma ideia totalmente equivocada. Ela não é mãe de Deus. Ela não é a quarta pessoa da Trindade. Ela não é a esposa do Espírito Santo. Ela não é esposa de Deus. Esse é um pensamento totalmente antibíblico. Não tem base bíblica para sustentar esse pensamento. Mas aqui cabe uma reflexão. Nossa irmã Maria, e eu posso chamar ela de irmã em Cristo Jesus, ela foi uma mulher que com certeza tinha algo diferente na vida dela. Talvez a esperança que aquilo que foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3, que de uma mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás,
talvez através dela ou de alguém viria a nascer. Então Maria tinha a esperança da vinda do Messias em seu coração. Maria tinha a esperança de que Deus enviaria o Salvador. Ela não sabia que era através dela. Até aqui na história, quando a gente vê o encontro dela com Gabriel, ela fica assustada, né, pela forma como o anjo fala com ela. Versículo 28 diz: salve, agraciada, o Senhor está com você. Essa palavra agraciada tem a ver com aquilo que a gente conhece de graça. Graça, a graça de Deus. A graça é o favor de Deus em favor das pessoas que não merecem. Graça é um favor imerecido de Deus, mas não só isso, é a capacitação para que a gente entenda a nossa condição de vida. Ela foi agraciada porque ela recebeu do próprio Deus a revelação que o Messias iria nascer. Essa palavra, versículo 29, perturbou muito Maria. E ela se pôs a pensar no que poderia significar essa saudação. Como? Por que ela está pensando isso? Porque ela era uma pessoa humilde, uma pessoa piedosa, uma pessoa que não pensava muito de si mesma, uma pessoa que era temente a Deus. Como que um anjo, uma entidade divina, com a mensagem de Deus, se aproxima dessa mulher e diz: salve, agraciada. Versículo 30, o anjo diz: não tenha medo. Então aqui está a expressão, Maria estava com medo. Por que Maria estava com medo? Porque ela sabia quem ela era. Ela sabia dos seus pecados. Ela sabia que ela necessitava desse Salvador, que um dia iria nascer. Esse medo está presente no coração das pessoas também no dia de hoje, nos dias que nós vivemos. O medo de ter um encontro verdadeiro com Deus. O medo de Deus vir e castigar as pessoas por conta dos seus pecados. Medo de que Deus seja um ser autoritário e que não tenha o mínimo de carinho pelas pessoas. As pessoas têm medo. Elas refletem esse medo de várias maneiras. Não vindo na igreja, não querendo escutar sobre Deus. Esse medo está ali no coração de todo mundo. Mas perceba que Deus envia seu Filho não para castigar as pessoas. Ele envia seu Filho não para meter medo nas pessoas, mas ele envia o seu Filho para morrer pelos pecadores, para mostrar o seu amor, a sua graça, o quanto que ele não abandonou as pessoas. Então esse medo que ainda está presente no coração das pessoas hoje, pode ser sanado pela verdade de que Deus enviou o Filho dele para morrer por nós, apesar de nossos pecados. Deus pode visitar a nossa família, Deus pode visitar os nossos amigos, Deus pode ir até a nossa casa, e ali na nossa casa operar o milagre da salvação, mesmo que nós achemos muitas vezes que pessoas que nos rodeiam não mereçam isso. Maria não merecia a visitação do anjo, ela mesma reconheceu, ela estava com medo, e o anjo a tranquilizou. A palavra de Deus deve tranquilizar os nossos corações. A palavra de Deus não deve meter medo nos nossos corações. A palavra de Deus deve, além de tranquilizar o nosso coração, deve dar esperança para a nossa vida. As pessoas nessa época viviam sem esperança. As pessoas viviam com medo, angustiadas do que seria da vida delas. Mas a palavra de Deus veio para dar esperança. Então, nunca esqueça isso. A palavra de Deus sempre vai te dar esperança. A palavra de Deus vem não para te punir, mas para te mostrar o quanto que Deus te ama, a ponto de enviar o Filho dele para morrer pela tua vida, para morrer pela minha vida também. Eu ia voltar aqui, enquanto eu exponho os versículos. E aqui nós temos um milagre extraordinário. Essa é a profecia que de fato depois aconteceu. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus.
ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aqui é uma alusão às profecias que tinham acontecido desde Gênesis, passou pelos profetas. A gente teve a exposição aqui do profeta Isaías, semana passada, profeta Miqueias, apontando justamente para o local onde ele ia nascer. E por que família ele iria nascer. E aqui está exposto. De fato, José era um descendente de Davi. Uma mudança incrível acontece na vida de Maria, quando ela teve esse encontro, quando isso aqui aconteceu de fato. Maria teve a sua vida transformada. Aproximadamente, Maria tinha 16 anos de idade. O noivado, não tinha namoro nessa época, as pessoas eram prometidas uma para a outra. E quando eram prometidas uma para a outra, essas pessoas elas tinham um compromisso. Então elas eram como quase casadas já. A Maria ela não podia ter um outro noivo. Ela já estava prometida a José, e José não poderia ter outra noiva, pois ela já estava prometida, ele já estava prometido a Maria. Então a sociedade já via eles como marido e mulher, apesar de não estar consumado ainda o casamento. Eles estavam prometidos um para o outro e ainda ia casar. Mas essa visitação de Deus mudou a vida de Maria 180 graus. Por quê? Porque ela era uma mulher virgem, uma mulher que não teve relação com homem nenhum e ficaria grávida. Imagine o escândalo. Se já é um escândalo na sociedade atual, imagine há mais de 2000 anos atrás o escândalo que seria. O nascimento através de uma mulher que nem estava casada ainda. Por isso que José, ele fica com o coração meio pesado. Ele fica com o coração assim, será que eu deixo ela mesmo? Será que eu abandono? Porque isso não pode acontecer. Ele só não deixa a sua esposa porque ele é visitado também por um anjo, amando de Deus, que diz, olha, é verdade. É verdade. Então esse episódio mudou a vida de Maria. Aquilo que foi profetizado, de fato aconteceu. Na pregação da semana que vem, a gente vai ver o nascimento de Jesus Cristo. O dia que ele nasceu. O que aconteceu naquele dia, as coisas extraordinárias. As emoções que Maria e José tiveram naquele dia. Mas pense muito bem que a vida de Maria mudou totalmente no dia desse encontro com Deus. Porque é impossível que pessoas que têm um encontro com Deus fiquem do mesmo jeito. Todos nós experimentamos as mudanças operadas pelo poder do Espírito Santo. Não vamos gerar em nosso ventre um filho, não fomos chamados para isso. Maria teve essa missão, mas a transformação que Deus pode operar no coração de quem Ele visita é extraordinário. Com poder, Deus fez a virgem ter um filho. Com poder, Deus pode transformar os nossos corações. Uma mudança incrível pode acontecer em nossas vidas se nós confiarmos em Deus. Maria ficou com medo, Maria tinha muita preocupação, mas Maria confiou em Deus. Ela não disse assim, não, deixa para outra pessoa, passa a bola, eu não quero participar desse projeto. Ela diz simplesmente assim, eu sou tua serva. Ela aceita a condição e de uma maneira muito interessante, Maria vive essa transformação que posteriormente seria a nossa transformação, porque ela deu a luz ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E um dia ele morreu, ressuscitou, nós acreditamos nessa palavra, acreditamos que ele é o Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e somos salvos. Então a vida de Maria foi transformada, mas a nossa vida, anos depois, foi transformada também pela intervenção de Deus. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Isso aqui aponta para que Jesus Cristo, de fato, é o rei, descendente de Davi, mas ele também é um ser divino, porque Davi morreu e passou
a sucessão do seu reinado para o seu filho, Salomão. E Salomão morreu e passou a sucessão para o seu filho, Roboão. Então, cada descendente de Davi foi morrendo. Mas Jesus Cristo ressuscitou e o seu reino é eterno. O seu reino não terá fim. Maria fica assustada. Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Versículo 35. E aqui tem como aconteceria, mostrando que não houve uma relação sexual entre Maria e Deus. Isso é uma heresia sem tamanho nenhum. O que aconteceu foi um milagre naquele dia. E eu queria que você entendesse algo muito importante. Apesar de esse milagre ser extraordinário, mas nós não devemos valorizar somente o Jesus Cristo da manjedoura, o seu nascimento. Você tem que lembrar que ele também morreu, ele foi um bebê que nasceu com a missão de morrer. E de fato ele morreu por nossas vidas. Mas também você não pode se prender ao Jesus Cristo da cruz, que foi crucificado, porque ele não ficou ali, ele também foi sepultado. E a gente não deve também se prender ao fato dele ter sido sepultado, porque a sepultura está vazia. Ele foi ressuscitado. E a gente deve se prender ao fato que ele é o Rei eterno. Esse é o fato que nós devemos nos prender, que ele está vivo e por isso nós podemos ter esperança em nossas vidas. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente querido que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui mostra que não houve uma concepção de Jesus Cristo como a nossa. Nós nascemos pela relação sexual do nosso pai e da nossa mãe. É dessa forma que nós nascemos. Aqui não houve relação nenhuma. Ou seja, Jesus Cristo não nasceu da forma que todos nós nascemos. Ele nasceu desde o seu nascimento. Jesus Cristo era santo. E a palavra santo aponta para separado do pecado. Jesus Cristo nunca pecou. E por isso o seu sacrifício foi aceito por Deus na cruz do Calvário. Ele viveu uma vida santa, justa, até aquele dia de sua morte. E o sacrifício naquela cruz foi para perdão dos nossos pecados. Um justo morreu por causa de nós, pecadores. Um justo morreu por causa de Maria também. O seu próprio filho, que ela deu à luz, morreria anos depois para trazer a salvação para a sua própria mãe, para os seus discípulos, para os seus irmãos, dos quais 2 escreveram 2 cartas no Novo Testamento. Tiago e Judas são irmãos de Jesus Cristo, filhos de Maria e de José. Ela não ficou virgem para cima, ela teve para sempre, ela teve outros filhos e filhas. E aconteceu um milagre também na família de Isabel. Sua parenta igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Esse versículo 37 deve ser grifado em nossas Bíblias. Por quê? Porque aqui diz o seguinte: para Deus não há nada impossível. Maria acreditava que para Deus não há nada impossível. Isabel acreditava que para Deus não há nada impossível. Agora uma pergunta que eu queria fazer para você que está aqui presente, para você que nos assiste pelo YouTube. Para você, há impossível para Deus? Olhando para a tua situação de vida, olhando para a tua existência, quais pensamentos você tem em relação a Deus? Será que você vê Deus impossibilitado de te oferecer uma ajuda, de trazer paz, alegria em teu coração? Você precisa olhar para esse texto e confiar nesse texto, que diz que para Deus não há nada impossível. Deus trouxe à vida de maneira miraculosa Jesus Cristo. De uma virgem nasceu o nosso Salvador. De uma estéril nasceu o profeta João Batista. Não há impossível para Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos trazer isso em nossas mentes. Todos os dias, diante das dificuldades, dos dilemas das nossas vidas, lembrar que não há impossível para Deus. Quando nós olhamos para os nossos familiares, para os nossos amigos que ainda não conhecem a Deus, nós olhamos muitas vezes com um olhar descrente,
pensando que Deus não pode salvar o coração dessas pessoas, que Deus não pode salvar a alma dessas pessoas, mas esse versículo diz exatamente o contrário. Esse versículo diz que para Deus não há nada impossível. Para Deus tudo é possível, basta que nós confiemos em Deus. Isabel teve João Batista, era uma mulher estéril. Maria concebeu em seu ventre Jesus Cristo. Milagres, coisas extraordinárias aconteceram para essas duas mulheres, porque elas confiaram em Deus. Mas o mais importante, tanto Maria como Isabel, elas tinham um reconhecimento da sua própria condição de vida. Olha o que Maria diz no versículo 38. Ela diz: aqui está a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Olha, Maria teve um privilégio muito extraordinário. Gerar em seu ventre, ver em seu ventre, mês após mês, Jesus Cristo crescer. Depois ela deu à luz a Jesus Cristo numa manjedoura. Depois ela viu Jesus Cristo crescer. Mas veja que ela nunca subiu num pedestal. Ela se coloca numa condição de serva. Ela não se coloca numa condição de mediadora entre os homens e Deus, como uma intercessora entre os homens e Deus. Ela diz que ela é serva de Deus. E aqui está o grande testemunho de uma mulher cristã que viveu uma época muito difícil para as mulheres, e ela se colocou em uma condição que para mim, reflete toda a sua fé no Deus das Escrituras. Está aqui tua serva. Está aqui tua serva. É essa a nossa condição também. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos na mão de Deus. Não existe nenhum de nós que ascenda à condição de Deus. Podemos fazer coisas extraordinárias nessa vida. Deus pode fazer milagres extraordinários na nossa vida ou através da nossa vida. Porém, nós sempre seremos servos de Deus. Pessoas que estão submissas à vontade de Deus, ao comando de Deus. E aqui cabe uma pergunta. Assim como Maria, você é submisso, você é submissa à vontade de Deus? Assim como Maria, você experimentou o milagre da salvação. Assim como Maria, você experimenta o milagre do sustento diário vindo até você. Assim como Maria, você experimenta a proteção divina de Deus todos os dias. Mas a pergunta é, você se coloca na condição de servo, de serva de Deus? Pronto para uma missão que Deus tem colocado em tuas mãos? Nós temos uma missão de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma missão de falar sobre essas reflexões sobre o Natal que nós estamos aprendendo aqui para as pessoas que ainda não têm a Cristo. Nós somos portadores, como foi dito aqui no texto inicial, somos embaixadores de Deus, somos cooperadores na missão de Deus. A nossa missão dada por Deus hoje é pregar o Evangelho a todas as nações. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus fala sobre o nosso compromisso de evangelizar as pessoas, ensinar as pessoas aquilo que Jesus Cristo ensinou. Nós temos a missão de pregar o Evangelho para as pessoas, mas, queridos, é muito importante que as pessoas também vejam o Evangelho sendo vivido na nossa vida. É muito importante que o Evangelho esteja vivo na nossa vida, na nossa forma de falar, nas nossas ações, nos nossos pensamentos sobre o mundo, sobre política, sobre relacionamentos. Então, o Evangelho deve ser proclamado por nós, isso é uma verdade indiscutível, porém o Evangelho também deve ser vivido por nós. Maria vivia segundo essa promessa. Tanto é que ela disse o seguinte: aqui está a serva do Senhor. Ela não questiona a missão. Ela
questiona como aconteceria isso, já que ela era virgem. Mas ela não questiona a profecia. Ela não questiona a missão que ela tem. Ela diz o seguinte: que aconteça comigo o que você falou. Aquilo que você trouxe de mensagem, Gabriel, Maria estava dizendo: eu acato. Eu acato a vontade de Deus para a minha vida. Isso aqui é um testemunho extraordinário de alguém que reconhece a sua condição de pecador, reconhece que Deus visitou, que Deus fez um milagre extraordinário, mas não se acha numa condição de ter um orgulho que impeça de cumprir a sua missão. Qual era a missão de Maria? Trazer o Filho de Deus ao mundo. Qual é a nossa missão? Levar o Evangelho até os confins da terra. Então, o que difere de mim, entre eu e Maria? Nada. Temos o mesmo Deus, miraculoso, que pode fazer coisas extraordinárias. Nós temos o mesmo poder sobre nós, o poder do Espírito Santo. Mas o que falta para nós, muitas vezes, é acatar a vontade de Deus para as nossas vidas. É dizer: eu aceito a vontade de Deus para a minha vida. Eu aceito. Eu vou cumprir o meu papel na humanidade. Eu serei um proclamador do Evangelho. Viverei o Evangelho. Aconteça comigo o que você falou. Será que a gente poderia responder para Jesus Cristo dessa forma? Quando Jesus diz que nós devemos ir a todas as nações e proclamar o Evangelho, que nós teríamos a presença dele todo dia conosco, a nossa resposta seria: sim, eu vou fazer isso. Aconteça comigo aquilo que o Senhor está falando para mim. Nós devemos fazer isso. O anjo foi embora. Essa conversa acabou aqui. Eu imagino a cabeça da Maria depois disso tudo. 16 anos. E agora? Com quem eu converso sobre isso? Com quem eu falo? Uma coisa extraordinária aconteceu. E se de fato isso tudo vinha à tona, meu Deus, o que será de mim? O que foi dela? Ela vai ser lembrada, enquanto houver vida nessa terra, como uma mulher que atendeu à vontade de Deus, que disse sim para a vontade de Deus. E sabe o que vai ser bom pra caramba? É que nós vamos encontrar Maria. Ela vai estar junto conosco na eternidade. Ela estará lá adorando a Deus como nós estaremos adorando. Porque ela é serva como nós. Isso vai ser extraordinário. A grande reflexão do Natal é que através de uma mulher o pecado entrou na humanidade. Né? Até há brincadeiras por causa disso. Olha, por causa da mulher, o pecado entrou na humanidade. Que desgraça. Se a mulher não tivesse sido feita da costela de Adão, o pecado não tinha entrado na humanidade. Pois bem, olha aí, mulheres, através de uma mulher, o nosso Salvador nasceu. Que maravilha! Essa é a grande reflexão do Natal. Deus não desamparou a humanidade. Deus não desamparou a humanidade. A salvação ainda está disponível para todas as pessoas. Não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Nós temos um rei que conduz e continuará conduzindo as nossas vidas até o dia do encontro que nós teremos com ele. Amém? Essa é a mensagem de hoje, essa é a reflexão, a penúltima sobre o Natal. E semana que vem nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, lá em Belém, como foi profetizado. Não Belém ali, a nossa capital. Belém lá em Israel. Vamos orar? Querido Deus, obrigado.